A nulidade ela decorre de vício processual pela não observância de exigências que estão previstas em leis. Essas exigências elas têm como finalidade manter a formalidade no processo penal e parear as partes, zelando pelos princípios e as formas corretas de se desenvolver um processo. Ela também é a sanção ou uma pena, uma recompensa com que se tenta garantir a execução da lei aplicável ao processo ou um ato processual, realizado com o descumprimento da forma devida ou que seja proibida pela lei processual. O Código de Processo Penal regula as nulidades nos artigos 563 ao 573. Bom, a nulidade absoluta ela é o ato processual existente, porém de forma inválida, na medida que viola o interesse de ordem pública, ou seja, ele vai violar o interesse de todos, já que afronta diretamente a Constituição Federal. Nota-se que os princípios constitucionais são aplicáveis ao processo penal. A nulidade relativa ela ocorre quando um vício viola as exigências determinadas por normas infraconstitucionais. A formalidade ela é essencial para o ato, tem uma certa finalidade para o processo. Essa formalidade não se dá apenas pelo capricho em si, mas busca resguardar o interesse das partes. A nulidade absoluta ela é o ato processual existente, porém de forma inválida, na medida em que viola o interesse de ordem pública, ou seja, ela vai violar o interesse de todos, já que afronta diretamente e imediatamente a Constituição Federal, que também nota-se os princípios constitucionais, que estes são aplicados ao processo penal. A nulidade relativa, ela ocorre quando um vício viola as exigências determinadas pelas normas infraconstitucionais. A formalidade ela é essencial para o ato, tem uma finalidade para o processo. A sua formalidade ela não se dá apenas só pelo capricho, mas busca resguardar os interesses das partes. Se houver a violação, vai haver com certeza algum prejuízo para as partes, né? E o prejuízo ele se torna relativo, ou seja, ele deve ser provado pela parte que sofreu. O ato ele só será inválido de certa forma se for comprovado e reconhecido a nulidade pelo juiz. A nulidade absoluta ela pode ser reconhecida a qualquer momento, a qualquer tempo, mesmo após um trânsito em julgado em qualquer grau de jurisdição. Assim, ela nunca preclui. A exceção dessa regra é o acolhimento de nulidade absoluta em prejuízo do réu, ou seja, se houver algum prejuízo, o réu não será arguida pela acusação. Já a nulidade relativa, ela deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte for falar nos autos, sob pena de preclusão, salvo se demonstrado talvez um justo impedimento, conforme está expresso no artigo 278 do Código de Processo Civil. Bom, o princípio da instrumentalidade das formas, ela nos ensina que ainda que o ato processual seja praticado de modo diferente daquele que foi determinado, pré-determinado pela lei, ele será convalidado pelo juiz, caso atinja a sua finalidade essencial, isto é, que não cause prejuízo para as partes. No artigo 564 do Código de Processo Penal é apresentado os casos de nulidade, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, a incompetência no que tange a respeito do limite da jurisdição, por ilegitimidade de parte, se o autor da ação não possui titularidade ou o réu não pode integrar relação jurídica processual, por exemplo, por ser inimputável pela idade,
aí há uma nulidade insanável. Ocorrendo a ausência de capacidade postulatória, né? Porque no caso o querelante ele é menor de 18 anos, ele poderá, né, ser sanada a qualquer tempo antes de ter a sentença. E, portanto, o vício ele é sanável, conforme está expresso no artigo 568 do Código de Processo Penal. Por omissão de formalidade que constitua o elemento essencial do ato. A formalidade essencial, ela entende-se que é aquela sem a qual o ato ele não atinge a sua finalidade. Como, por exemplo, teve uma denúncia que não descreveu o fato com todas as suas circunstâncias, né? Em face do princípio da instrumentalidade das formas, não se anula o processo por falta de formalidade, irrelevante ou incapaz de causar prejuízo às partes. Na nulidade absoluta, onde o prejuízo ele é presumido, não tem necessidade de ter uma representação. A gente não aplica esse princípio. Para que o ato seja declarado como nulo, as partes elas têm que provar que obtiveram um prejuízo. Deve haver relação da causa entre o ato imperfeito e o prejuízo ao outro causado.